Dementes Podcast apresenta Abrindo Parênteses. Sua porta de entrada para o Velkipedia. Apresentação: Evandro Luiz Velk. Olá! Recentemente, o brasileiro se surpreendeu, ou não, com uma notícia alarmante. Estamos com a maior taxa de inflação desde o início do Plano Real. Mas, afinal de contas, o que é inflação? Hoje, explicaremos tudo isso para vocês. Antes, contudo, dá aquela força para nós. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like. O que é inflação? Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços, bens, produtos e serviços, em uma economia, a qual, por consequência, impacta diretamente na perda do poder de compra do consumidor. Existe só um tipo de inflação? Não, meus caros. Existem vários. As 4 principais causas são: inflação de demanda, inflação de custos, inercial e estrutural. Inflação de demanda. Este é o tipo de inflação relacionada à procura por produtos e serviços, quando há mais procura do que a quantidade ofertada pelo mercado. Seguindo a lei da oferta e demanda, quando a demanda está em um nível muito acima do que a oferta, é normal que ocorra um aumento de preços. Inflação de custos. Inflação de custos ou inflação de oferta consiste na ocasião em que ocorre um aumento dos custos de produção, como matéria-prima, mão de obra, tributos, fontes de energia, taxas de juros. Isso acaba reduzindo o incentivo para a produção, reduzindo a oferta no que se diz respeito à procura. Um exemplo deste cenário foi quando, há alguns anos, houve um aumento na tarifa de energia elétrica e acabou refletindo nos custos de produção industrial. Inflação inercial. Entre os tipos de inflação existentes, a inercial não tem ligação com a oferta e a demanda, mas sim com a perspectiva de inflação, baseada no histórico da situação econômica de um país. Basicamente, é causada por questões especulativas. A falta de confiança por parte do mercado gera um círculo vicioso no qual há indexação da economia. Em outras palavras, índices de inflação são criados, servindo de reajuste de salários e preços e causam uma espiral inflacionária. Inflação estrutural. Parecida com a inflação de custos, a inflação estrutural é o resultado da falta de eficiência da infraestrutura produtiva da economia do país. Isso acaba resultando na rigidez da oferta de produtos e serviços, que são a base da estrutura econômica. E a hiperinflação. Na economia, a hiperinflação é uma inflação muito alta e normalmente acelerada. Ela corrói rapidamente o valor real da moeda local, à medida que os preços de todos os bens aumentam. Na próxima quinta-feira entrevistaremos 2 pessoas que residem na Argentina e convivem com este problema, o qual aterrorizou os brasileiros nos anos 80 e início dos 90. Como se mede a inflação? A inflação é medida pelos índices de preços. O Brasil tem vários índices de preços, dentre eles o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Este índice é apurado pelo IBGE e tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, residentes na área urbana. Esta cesta de produtos e serviços é composta por uma combinação dos seguintes itens: alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Como que a inflação afeta as empresas? Por conta da inflação, o poder de compra dos consumidores diminui, o que impacta em seus lucros. Como que a inflação afeta a vida das pessoas? O primeiro impacto que o consumidor sente com a inflação é diretamente no bolso. O jornal O Globo fez um levantamento e concluiu que pela primeira vez, desde o Plano Real, o poder de compra do brasileiro diminuiu, porque os índices anunciados de inflação nem sempre representam a sua realidade. A taxa de inflação pode não ser a mesma que o cidadão sente nos gastos do seu dia a dia, porque a cesta que compõe o IPCA é uma aproximação das necessidades da maioria das famílias brasileiras. Porém, cada família possui seu próprio padrão de consumo, e a cada despesa impacta um orçamento de formas diferentes. Por exemplo, determinada família sente mais os efeitos do reajustes dos aluguéis, outras dos combustíveis, etc. A inflação é mais nociva aos mais pobres. Como expostos, cada família sente os efeitos da inflação de determinada forma. Quando falamos de mais pobres, estamos falando de pessoas com renda de até um salário mínimo, por exemplo. Isto representa 35,3% dos trabalhadores brasileiros,
cerca de 33,8 milhões de pessoas, bem como 64% dos aposentados. O impacto para eles ainda é mais grave ainda, porque os custos com alimentação comprometem boa parte da renda, e os alimentos foram itens que tiveram um dos piores aumentos. Por exemplo, mensalmente o DIEESE investiga o custo de vida nas capitais, pesquisando os preços de uma cesta básica, composta por 6 kg de carne, 7,6 litros leite, 4,5 kg de feijão, 3 kg de arroz, 1,5 kg de farinha, 6 kg de batata, 9 kg de tomate, 6 kg de pão, 600 gramas café, 7,5 dúzias de banana, 3 kg de açúcar, 900 ml óleo e 750 gramas de manteiga. Em janeiro de 2019, o salário mínimo era de R$ 998. A cesta básica em São Paulo custava em média R$ 467,65, ou seja, a cesta básica equivalia a 46,86% do salário mínimo, ou seja ainda, um trabalhador que recebia salário mínimo precisava trabalhar mais ou menos 103 horas para comprar uma cesta básica. Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.212. A mesma cesta custa R$ 803,99, ou seja, a cesta básica equivale a 66,34% do salário mínimo, e um trabalhador precisa trabalhar mais ou menos 145 horas para poder pagar por uma cesta básica. Em pouco mais de 3 anos, mesmo com os reajustes do salário mínimo, o poder de compra do brasileiro caiu 30,60%. Bônus. Aí pode estar me perguntando? Cadê aquele povo que falava que a economia a gente vê depois? Pois bem, em março de 2020, início da pandemia, o salário mínimo era de R$ 1.039. A cesta básica em São Paulo custava em média R$ 518,50, ou seja, a cesta básica equivalia a 49,90% do salário mínimo, ou seja, um trabalhador que recebia salário mínimo precisava trabalhar mais ou menos 110 horas para comprar uma cesta básica. Portanto, já existia uma tendência de corrosão do poder de compra do brasileiro, a qual, evidentemente, foi agravada pela pandemia e pelo tempo decorrido desde então. É óbvio que a pandemia foi um fator que gerou inflação. Porém, a pandemia não ocorreu só no Brasil, né? E dentre as maiores economias do mundo, o Brasil tem a terceira maior inflação, perdendo para a Rússia, diretamente em guerra, a Argentina, que vive uma eterna crise, e a Turquia, em crise institucional desde 2018. Segundo o próprio Bolsonaro, um dos fatores que majoraram o preço dos alimentos é a demanda externa, que foi agravada pela política cambial do governo. Ouçam. O pessoal está reclamando do preço da carne. Com razão, subiu, tá? A nossa andança pelo mundo. Tá? O mundo começou a comprar mais da gente. Está faltando, começa a vender mais, tem menos para botar na prateleira. Infelizmente, isso acontece. Mas conversei hoje com a ministra Tereza Cristina. Ela acha que daqui a 3, 4 meses volta à normalidade. Por quê? O produtor, o pecuarista, está buscando meios de aumentar a sua produtividade para atender a demanda externa e interna. Eu não posso agora querer tabelar o preço da carne, congelar. Eu não posso fazer isso aí, não vou fazer. A nossa política é de mercado aberto. Logicamente, os produtores rurais, né, os pecuaristas estão gostando do que está acontecendo. Portanto, em questão de economia, esqueçam defesas ideológicas e pensem nos seus bolsos. Inflação é um problema que prejudica a todos e, se não tivermos cuidado, voltaremos aos patamares pré-plano real. Na próxima quinta-feira faremos um especial sobre a Argentina, país em que vivem em situação de hiperinflação. Convidamos todos a assistirem. Agradecemos a paciência. Até a próxima!